E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula agora, a gente vai falar sobre a classificação dos movimentos. E o que a gente vai aprender hoje, a gente vai usar em todas as aulas até o final da cinemática, tá certo? Vamos lá, vamos começar. A primeira classificação que eu quero fazer com vocês é a classificação quanto à velocidade. Então eu vou colocar para vocês aqui o eixo que mede a posição do corpo em metros, por exemplo, e vou começar marcando para a gente ali o ponto zero. Esse ponto zero, como a gente já conversou em outras aulas, vai ter um nomezinho especial. Aqui a gente vai dizer que é a origem das posições. Então a questão te falou que um móvel parte da origem, quer dizer que ele parte da posição zero. A questão te fala que o corpo vai passar pela origem, quer dizer que o corpo vai passar pela posição zero e assim por diante. Agora, se esse ponto é o zero, eu vou marcar para você ali os pontos 1, 2 e 3 para a direita e para a esquerda os pontos menos 1, menos 2 e menos 3. O que a gente observa? Que a partir do zero, conforme a gente vai indo para a direita, as posições crescem para 1, 2, 3 e assim por diante. E a gente percebe também que, a partir do zero, conforme a gente se desloca para a esquerda, as posições decrescem para menos 1, menos 2 e menos 3. Agora, vamos colocar um carro ali, por exemplo, e aí vamos dizer que o local onde ele vai começar o movimento é a chamada posição inicial, que seria o nosso S0 ou X0, tanto faz. E aí vamos supor que esse carro está se movimentando lá para a direita. E aí, como o movimento dele é para a direita, eu posso dizer que as posições crescem. E aí, nesse caso, eu vou classificar o movimento como sendo um movimento progressivo. A gente já tinha comentado sobre essa classificação há algumas aulas, e aqui eu quero acrescentar para você uma informação. Toda vez que as posições crescem, o movimento é chamado de movimento progressivo, e eu vou dizer que a velocidade tem sinal positivo. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar de novo ali o eixo das posições, vou marcar para você o zero, que a gente já viu que a gente chama de origem. Vou marcar de novo as posições 1, 2, 3 metros e assim por diante para a direita do zero. Para a esquerda eu vou marcar menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Vou colocar o carro nesse lugar, que é a nossa posição inicial, e vou te dizer que agora ele anda para a esquerda. O que acontece? Se a gente observar para onde é o movimento do carro, a gente nota que as posições decrescem. Ou seja, o carro está se movimentando no sentido contrário ao do eixo das posições. E nesse caso, quando durante o movimento as posições decrescem, a gente chama o movimento de movimento retrógrado. Essa classificação a gente também já tinha comentado em algumas aulas, eu só quero adicionar para vocês uma informação. E que informação que é essa? É que quando o movimento acontece de forma que as posições decrescem, eu vou dizer para vocês que a velocidade tem sinal negativo. Então olha só, recapitulando, quando o movimento é a favor do eixo das posições, ou seja, quando as posições crescem, o movimento é chamado de progressivo e sua velocidade é positiva. E quando o movimento é de forma em que as posições decrescem, ou seja, contrário ao eixo das posições, a gente diz que o movimento é retrógrado, ou seja, sua velocidade possui sinal negativo. Agora vamos falar um pouquinho da classificação quanto à aceleração. Para isso, eu vou colocar de novo o eixo das posições, só não vou colocar valores agora, e vou te dizer o seguinte, que o carro parte dessa posição e o movimento dele é para a direita. Agora há pouquinho a gente falou que como o movimento é a favor do eixo das posições, ou seja, como as posições crescem, o movimento era chamado de movimento progressivo. E isso significava para a gente que a velocidade tinha sinal positivo. Agora, imagina que a gente consiga ver o velocímetro desse carro nas duas posições. E que na primeira posição o velocímetro esteja indicando ali 40 km por hora. Já na segunda posição, que o velocímetro esteja indicando ali 100 km por hora. A gente pode dizer, comparando esses dois velocímetros, que a velocidade
aumenta, ou seja, que o carro passou a correr mais. E se o carro passou a correr mais, a gente vai classificar esse movimento como movimento acelerado. Então, olha só, eu posso dizer que o movimento desse carro que está indo para a direita é um movimento progressivo. Coelho, por que ele é progressivo mesmo? Porque as suas posições crescem. Agora, a gente pode dizer que ele é um movimento acelerado porque a velocidade está aumentando de 40 km por hora para 100 km por hora. Agora, vamos voltar lá para a figura do carro e vamos fazer uma análise. Olha só, para a velocidade do carro aumentar de 40 km por hora para 100 km por hora, eu preciso que o motor do carro faça uma força a favor do movimento. E lá na aula de aceleração, a gente conversou que toda a aceleração está relacionada a uma força. Então, se existe uma força para a direita, quer dizer que existe uma aceleração para a direita. E detalhe, como o eixo das posições cresce para a direita e a aceleração está para a direita, eu vou dizer para vocês que o sinal da aceleração é positivo. Daí, você vai me fazer aquela pergunta que é a mais tradicional. Coelho, peraí, eu posso dizer que o movimento é acelerado quando a aceleração é positiva? Não, calma aí. Não posso dizer isso. Eu posso dizer que o movimento é acelerado quando o valor da velocidade aumenta, ou seja, quando o carro está correndo mais. Aí você vai me perguntar, Coelho, mas eu posso dizer então que o movimento é acelerado quando o movimento acontece para o mesmo lado que a aceleração, tá? Sim, pode sim. Observe um detalhe aqui nesse movimento acelerado. A aceleração tem sinal positivo e a velocidade também tem sinal positivo. Ou seja, a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal e o movimento foi acelerado. Agora vamos fazer o seguinte, antes de tirar uma conclusão, a gente vai olhar mais um movimento. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou anotar com vocês uma cola aqui do lado. Eu vou dizer o seguinte, que a velocidade foi positiva, que a aceleração foi positiva e que nessa situação o movimento foi acelerado. Aí essa informação que eu acabei de anotar eu vou deixar aqui no cantinho da tela enquanto a gente analisa o próximo movimento. Então olha só, para a gente analisar o próximo movimento, eu vou colocar o eixo das posições ali, vou colocar um carro nessa posição inicial e vou dizer que ele vai andar para a esquerda, chegando nessa outra posição. O que eu percebo só de olhar para esse movimento? Eu percebo que o movimento está acontecendo contrário ao eixo das posições, ou seja, as posições decrescem. Então a gente sabe que o movimento é um movimento retrógrado. Isso porque a gente tem ali uma velocidade negativa. Agora vamos supor que durante o movimento a gente dê uma olhada para o velocímetro do carro. Como ele está indo para a esquerda agora, então eu vou dizer para vocês o seguinte. Vamos supor que a velocidade nessa primeira posição é 60 km por hora. Daí ele vai se deslocando para a esquerda e vamos supor que a velocidade agora é 80 km por hora. Ou seja, indo da direita para a esquerda, a velocidade aumentou de 60 km por hora para 80 km por hora. De novo, eu posso dizer para vocês que a velocidade aumenta. Ou seja, ele está correndo mais, estava correndo a 60 km por hora e agora está correndo a 80. Se ele está correndo mais, eu posso dizer de novo para vocês que o movimento é um movimento do tipo acelerado. Então é simples, se o valor da velocidade aumenta, o movimento é um movimento acelerado, independentemente dele estar indo para a esquerda. Puxa, Coelho, mas espera aí, o movimento é retrógrado, não é? Sim, é retrógrado. Por quê? Porque o movimento acontece no sentido contrário ao do eixo das posições. Puxa, Coelho, mas espera aí, se ele é retrógrado, a velocidade não é negativa? Sim, ela é negativa. Mas ele pode ser retrógrado e acelerado? Pode, porque o fato de ser retrógrado só está relacionado com o fato dele estar indo no sentido contrário ao do eixo. Agora, o fato dele ser acelerado só quer dizer que o valor da velocidade aumentou de 60 km por hora para 80 km por hora. Agora vamos voltar lá para a figura. Para esse carro passar a correr mais, ou seja, para a velocidade dele aumentar de 60 km para 80 km por hora, o motor precisa ter feito uma força
a favor do movimento. E aí, como a gente já falou lá na aula de aceleração, a força está relacionada sempre a uma aceleração. Então, se a força é para a esquerda, a aceleração também é para a esquerda. E detalhe, como a aceleração é para a esquerda e o eixo das posições cresce para a direita, a gente pode dizer que a aceleração está no sentido contrário ao do eixo. Por isso, a aceleração tem sinal negativo. Bicho Coelho, agora eu enlouqueci. A aceleração pode ser negativa e o movimento ser acelerado? Pode sim, porque o fato do movimento ser acelerado não está relacionado com o sinal da aceleração em si. O que me diz se o movimento é acelerado ou não é o valor da velocidade aumentar ou não. E como a velocidade aumenta, o movimento é sim acelerado. Agora, percebe uma coisa, a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa e o movimento é acelerado. Então, deixa eu anotar aqui do lado que a velocidade foi negativa e que a aceleração foi negativa e a gente classificou o movimento como acelerado. Então, que conclusão que a gente chega? Quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Só que, particularmente, eu prefiro que você analise pelo valor da velocidade. Ou seja, se a velocidade aumentou de 60 km por hora para 80 km por hora, é porque o movimento é acelerado. E aí, de repente, pode pintar uma última dúvida para você. Ô Coelho, mas espera aí, o movimento ele é retrógrado e acelerado? Para ser acelerado, ele não precisaria ser progressivo? Não, de novo, tá? Para ele ser acelerado, eu preciso que a velocidade aumente. Então, ele pode sim ser retrógrado, que quer dizer simplesmente que as posições decrescem e ser um movimento acelerado. Próximo caso. Eu vou colocar para vocês ali o eixo das posições. Vou colocar um carro que está se deslocando para a direita. A gente já sabe que se ele vai para a direita, o movimento é um movimento progressivo. E a sua velocidade tem sinal positivo. Coelho, mas por que era isso mesmo? Vamos lembrar? Porque as posições crescem, porque ele está se deslocando a favor do eixo das posições. E aí vamos supor que a gente consiga enxergar o velocímetro desse carro. E que no começo ele está ali a 120 km por hora, e aí ele vê que o trânsito está parando, ele taca o pé no freio, e a velocidade chega a 20 km por hora. O que acontece? Nesse caso, ele estava a 120 km por hora, tacou o pé no freio e agora está a 20 km por hora. Ou seja, a velocidade diminuiu. E se a velocidade diminuiu, ou seja, ele freou o carro, eu vou classificar o movimento como sendo um movimento retardado. Ou seja, ele retarda o movimento, ele freia o carro. Então, o simples fato da velocidade diminuir já é o suficiente para classificar o movimento como um movimento retardado. Agora, vamos fazer uma análise da aceleração. Para analisar a aceleração, vamos pensar em força primeiro. Poxa, se o carro está a 120 km por hora e vai frear até 20, quer dizer que ele precisa usar os freios para fazer uma força contrária ao movimento. Ou seja, o movimento é para a direita e a força é para a esquerda. E aí, como a força está sempre relacionada à aceleração e vice-versa, se a força é para a esquerda, quer dizer que a aceleração também é para a esquerda. E pelo fato da aceleração estar no sentido contrário ao do eixo das posições, eu vou dizer para vocês que essa aceleração é negativa. Em relação ao sinal, olha só, a aceleração é negativa, mas o movimento era progressivo. Ou seja, progressivo porque as posições crescem e o sinal da aceleração é negativo porque o sentido é oposto ao sentido do eixo das posições. Então vamos anotar aqui do lado uma conclusão. Olha só, a velocidade foi positiva e a aceleração foi negativa. Conclusão, o movimento foi um movimento retardado. Mas eu ainda prefiro que você faça a análise de uma forma bem simples. Você vai me dizer que o movimento é retardado toda vez que o valor da velocidade diminui. Agora eu vou ver com você mais uma situação, só vou deixar na tela essa informaçãozinha aqui para a gente poder comparar as duas. Vamos considerar agora o seguinte, eu tenho o eixo das posições, o carro está indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, o movimento é chamado de retrógrado.
e a sua velocidade é negativa. De novo, retrógrado por quê mesmo? Porque o sentido do movimento é contrário ao do eixo das posições, ou seja, as posições do carro decrescem durante o movimento. Agora vamos supor que a gente consegue enxergar o velocímetro do carro nessas duas situações. E quando ele estava indo para a esquerda, ele estava, por exemplo, a 100 km por hora, daí ele percebe que o sinal fechou. Ele vai frear o carro até o carro parar, até chegar em 0 km por hora. Bom, a velocidade era 100 km por hora e chegou até zero. Então, de novo, a gente percebe que o valor da velocidade diminuiu. E se o valor da velocidade diminuiu, a gente pode classificar o movimento como sendo um movimento retardado. Ou seja, um movimento onde o carro está freando, ele está retardando esse movimento. Eu vou simplesmente me preocupar com o que acontece com a velocidade. Se a velocidade diminuiu, o movimento é retardado. Posso pensar na aceleração? Sim. Vamos desenhar a força. Olha só, ele está indo para a esquerda e a velocidade vai diminuir, ele está freando. Então, ele vai ter que fazer uma força que é contrária ao movimento. E como a aceleração está relacionada à força, se a força é contrária ao movimento, a aceleração também é. E detalhe, olha só, o eixo das posições é para a direita, a aceleração também está para a direita. E aí, como ela está a favor do eixo das posições, eu vou dizer que a aceleração é positiva nesse caso. Puxa, Coelho, mas aceleração positiva e o movimento retardado é possível? É sim. Porque a classificação entre acelerado ou retardado vai depender apenas do que acontece com a velocidade, ou seja, se a velocidade diminuiu, o movimento é retardado. O que eu consigo perceber aqui é o seguinte, olha só, o movimento tem velocidade negativa porque ele é retrógrado, ou seja, as posições decrescem, porém a aceleração é positiva. E aí a gente classificou esse movimento como retardado. Então, eu vou anotar aqui, olha só, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Nesse caso, a gente classificou o movimento de novo como um movimento retardado. Conclusão, eu posso dizer que se velocidade e aceleração têm sinais contrários, o movimento é retardado. Agora, de novo, eu não gostaria que você ficasse preso aos sinais. Eu gostaria que você olhasse simplesmente o seguinte, se a velocidade diminui, o movimento é retardado. E se a velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Mas é importante que você saiba essa relação de sinais. Vamos fazer o seguinte, vamos resumir tudo que a gente falou até agora. Então, quanto à velocidade, a gente classificou o movimento em dois tipos. A gente chamava o movimento de progressivo, quando as suas posições crescem, ou seja, quando o movimento é a favor do eixo X, do eixo das posições. E a gente chamava o movimento de retrógrado quando as posições decrescem, ou seja, quando o movimento era contrário ao eixo. Agora, quanto à aceleração, a gente classificou em dois tipos, em acelerado e retardado. Olha só, o movimento era chamado de acelerado toda vez que o corpo ganha velocidade. E eu vou deixar anotado para vocês aqui o seguinte, que o movimento é acelerado toda vez que A e V são positivos ou A e V são negativos. Ou seja, toda vez que A e V possuem o mesmo sinal. E a gente classificou o movimento como sendo um movimento do tipo retardado toda vez que o corpo perde velocidade. Também vou deixar anotado aqui para vocês o seguinte, que o movimento é chamado de retardado toda vez que eu tenho aceleração positiva e velocidade negativa, ou aceleração negativa e velocidade positiva. Ou seja, toda vez que aceleração e velocidade possuem sinais opostos. E aí, vamos usar tudo isso que a gente estudou para resolver um exercício. A figura abaixo mostra um carro que se move de uma posição A para uma posição B, sabendo que na posição A o módulo da velocidade é 20 km por hora e na posição B o módulo da velocidade é 80 km por hora, classifique seu movimento em progressivo ou retrógrado e em acelerado ou retardado. No enunciado eu digo para você o seguinte, que esse carro ele se move da posição A para a posição B. Na figura, se eu estou indo de A para B, significa que eu estou indo para a esquerda, ou seja, as posições decrescem. Então eu sei que a minha velocidade é negativa, e se a velocidade é negativa, ou seja, se as posições decrescem, eu posso classificar esse movimento
como sendo um movimento retrógrado. Agora, de volta ao enunciado, eu disse o seguinte, que na posição A, o valor da velocidade é 20 km por hora. E na posição B, o valor da velocidade é 80 km por hora. Ou seja, o carro passou a correr mais, ele ganhou velocidade. Então eu posso dizer que esse movimento é retrógrado e acelerado. Retrógrado porque as posições decrescem, porque ele está se movendo no sentido contrário ao do eixo das posições. E acelerado porque ele está ganhando velocidade. A velocidade está aumentando de 20 km por hora para 80 km por hora. Pessoal, e com isso a gente encerra a nossa aula de classificação dos movimentos. Como eu te disse lá no começo da aula, é uma aula fundamental para a sequência da matéria, por isso é importante que você tenha entendido bem direitinho, tá certo? Tchau e até a próxima aula.